Vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo esse livrinho aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Esse livrinho aqui, ele é de autoria do Sistema Doutrinário de Mórmon. Esses livrinhos aqui, eles são entregues pelos discípulos de Mórmons que vão evangelizar as pessoas nas casas, vão de 2 em 2. Então, os discípulos de Mórmons, eles vão pregar e disseminar a doutrina de Mórmons, da sua igreja. E essa doutrina está contida nesses livrinhos. Mas olha o argumento deles. A ressurreição e Jesus. Boa tarde, Juliana. Então, dentro disso aqui, eu quero mostrar algo muito importante para vocês. O trabalho é esse, irmãos, esclarecer. Eu quero levar um esclarecimento muito importante para vocês. Todo mundo tem direito de pregar, de crer, de viver o que acha que é certo, o que pensa. Todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito de escolher, não é, aonde vai se conduzir com fé, como se fosse para Deus, dentro dos conceitos religiosos de qualquer religião. Todo mundo tem o direito de tomar sua escolha, pegar a direita, pegar a esquerda, ir para frente, para vocês entenderem a importância do conhecimento da verdade, irmãos. É onde o diabo trabalha, na mentira, com a mentira. O diabo trabalha com a mentira porque ele é o pai da mentira. E a mentira é a maior arma de Satanás que domina a humanidade. Então, diante desse conteúdo literário, dessa literatura aqui, distribuída nas casas pelos discípulos de Mórmons, que andam de 2 em 2, né? Com aquela tajazinha, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles andam com a identificação da igreja deles e vão nas portas evangelizar. E um desses grupos de 2 vieram a mim para me evangelizar. E eu parei, eu recebi. Recebi o livro, tanto é que está aqui. E parei. Só que eu conheço a verdade. Eu vou aproveitar a literatura deles para refutá-los com a própria literatura. E deixa eu ler para vocês o que está aqui neste livro. Para aqueles que conhecem a verdade, a grande mentira de Satanás, por onde trabalha o engano para tirar o povo de Cristo. Deixa eu mostrar a vocês aqui a mentira do diabo, colocada nesse livro como se fosse verdade de Deus. Olha o que está escrito aqui. O título do livro é A Ressurreição. A Restauração, aliás, né? Eu li Ressurreição. Mas o título do livro é A Restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Quem conhece a verdade já vê que isso é uma grande doutrina de demônios. Não tem restauração do Evangelho. Mas deixa eu mostrar a vocês. Olha o que eles ensinam nesse livro. Por isso que o livro vem com esse título. Restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá. Olha o que está escrito aqui. Eu grifei para levar para vocês. Está grifado aqui, ó. Eu vou ler o que está escrito aqui. Olha o que eles ensinam. A grande apostasia. Após a morte de Jesus Cristo, pessoas perversas perseguiram e mataram muitos membros da igreja. Outros membros da igreja afastaram-se dos princípios ensinados por Jesus Cristo e seus apóstolos. Os apóstolos foram mortos. Olha onde está a grande heresia. Os apóstolos foram mortos e a autoridade do sacerdócio, inclusive a chave para dirigir e receber revelação para a igreja, foi tirada da terra. Eles ensinam que com a morte dos apóstolos, a autoridade sacerdotal acabou. Só que Jesus
não deixou sacerdote na igreja dele. Jesus é o próprio sacerdote, é o próprio guia, é quem está com a igreja para que a igreja permaneça de pé, para que a igreja não seja vencida por Satanás. Mas olha, escuta aí, vai escutando o que eles pregam. Com a morte dos apóstolos, né, o sacerdócio, e inclusive as revelações de Deus para a igreja foram tiradas da terra. Porque não tem mais apóstolo, não tem como a igreja receber revelação. Só que a revelação para a igreja não veio pelos apóstolos. Veio pelo próprio Jesus, que está nas cartas apostólicas, no Evangelho de Cristo. A revelação de Deus para o mundo encontrar o caminho, o meio de salvação, ela não veio por homens nenhum. Ela veio pelo próprio Jesus Cristo. E está revelada aqui nas Escrituras. Que eu estou falando, por favor. Então eu estava aqui mostrando o que eles ensinam no livro de Mórmon. Irmãos, quem conhece a verdade vai ver que isso aqui é um veneno espiritual para a alma do ser humano que receber essa doutrina e se guiar por ela, pensando que está indo a Deus. Isso aqui é veneno que mata a comunhão, a vida do homem, a direção do homem com Deus. Doutrinas de demônios que parecem de Deus. Então, olha, eu fui abordado por 2 mormons e peguei essa literatura para analisá-la. Não vou me deixar levar pela influência maldita dessa doutrina, porque eu conheço a verdade, estou liberto. Mas eu gosto de analisar cada conceito religioso, de cada doutrina, de cada religião, de cada princípios e valores que dizem que é de Deus. Eu gosto de analisar. E olha o que eles ensinam aqui. Eles ensinam que não teve mais revelação de Deus com a morte dos apóstolos, com a morte de Jesus. A igreja ficou sem direção. O evangelho ficou perdido. Não tinha mais o conhecimento de Deus. E eles vão ensinar aqui, nesse livro maldito, que contém doutrina de demônios, eles vão ensinar que Deus levantou Joseph Smith e deu a ele o livro de Mórmon, onde está contida a revelação da salvação, por onde o homem conhece a verdade para ir a Deus e ser salvo. Eles ensinam que essa revelação foi dada a Joseph Smith através de um anjo chamado Moroni, por meio de placas de ouro. Olha que heresia, irmão. Quem não conhece a verdade se deixa levar por esse ensino maldito, como tem mais de 8 milhões de pessoas seguindo essa doutrina de Mórmon. Nas mentiras pregadas como se fosse verdade de Deus para o povo viver. Então é isso que eu chamo a atenção do povo. É isso que o povo precisa ir para as igrejas ouvir, ser instruído, ser orientado, ser ensinado, ser chamado à lucidez e à sobriedade. Não para estar embriagado em movimento de culto, de poder, de marca, de visão, de revelação. O povo precisa estar nas igrejas, sendo instruído, tendo entendimento, tendo conhecimento, para não ser levado por esses enganos doutrinários pregados por homens que são ministros de Satanás, instruindo o povo em doutrinas de demônios. É isso que o povo precisa. Homens que tenham compromisso com o ensino, para reprovar e condenar toda heresia, todo conceito pregado por homens, usado por Satanás, dentro do sistema religioso que se julgam de Deus. As doutrinas de demônios. Aqui é uma. Igreja de Mórmon, livro de Mórmon. Eu fui evangelizado por 2 discípulos de Mórmon, da igreja de Mórmon. 2 discípulos de Joseph Smith. E eu peguei esse livro para analisar. E dentro do análise, olha o que eu descobri aqui que eles ensinam, irmão. Eles ensinam que com a morte de Jesus, com a morte dos apóstolos, a igreja não teve mais a direção de Deus. A igreja perdeu a revelação de Deus. Porque o sacerdócio foi extinto. E Deus levantou um novo sacerdócio a partir de Joseph Smith. Cristo nunca deixou sacerdote na igreja. A igreja de Cristo não tem sacerdote.
Sacerdote era um ofício da velha aliança. O Novo Testamento, Jesus é o único sacerdote, profeta e rei. Ele não deixou esse ofício, essa tarefa, para nenhum homem. No Novo Testamento, Pedro vai dizer que todos nós somos reis e sacerdotes de Cristo, para anunciar, testemunhar dele ao mundo. Então, dentro dessa doutrina de Mórmon, eles vão ensinar que o evangelho foi perdido. A igreja falhou. Peraí, a igreja falhou? O evangelho foi perdido? Teve que Deus levantar Joseph Smith, lá no século XVIII e XIX, para poder trazer de volta o conhecimento do evangelho para o povo? Então Jesus, ele mentiu, ele falhou, quando ele disse: sobre esta igreja edificarei, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desde esse momento em que Cristo levantou a sua igreja, estabeleceu ela na rocha, na pedra, no alicerce firme que é Ele mesmo, a igreja permanece batalhando o bom combate da fé neste mundo, pregando o evangelho que nunca foi perdido na terra. O evangelho, desde que Jesus veio pregando e mandou os seus apóstolos pregar, que o evangelho continua sendo pregado. E aí, seu Gustavo? E aí, Elton? Como é que vai, meu irmão? Tranquilo. Ó, tem como deixar isso aqui, vem um cara do Uber pegar. Isso daqui é para Tiago mais tarde. Ele vai passar. Essa sacola aí é um Uber que vem. Ok, tá certo. Beleza? Beleza. Eu vou botar aqui fora. Eu vou. Então vocês entendem o que eu estou querendo que vocês enxerguem? Vocês precisam despertar para esse conhecimento, para buscar a verdade de Deus e sair dessa mentira que vocês estão. Não é só o sistema religioso de Mórmons que está levando o povo à doutrina de demônios, de se perder da graça, do conhecimento da verdade de Deus. São outras doutrinas evangélicas, católicas, espíritas, budistas, Testemunho de Jeová. Você pega a literatura desse povo, dentro dessa seita, dessas instituições, você pega para analisar o que eles ensinam como se fosse verdade de Deus, e você vai ver, se conhecer a verdade, você vai ver as muitas mentiras que levam você a se perder de Deus, ensinadas dentro dessas religiões, como doutrina, como verdade de Deus. É porque eu quero cada vez mais me dedicar, mas às vezes a gente é desmotivado a continuar ministrando, porque o povo, eles não valorizam, não dão ouvido, não estão dispostos. O próprio povo que diz ser de Deus, não estão nem aí para a palavra de Deus. A gente às vezes é desmotivado. É por isso que cada dia o Senhor renova nossas forças. Foi por isso que o profeta Jeremias, lá no capítulo 20, ele vai dizer que não ia mais abrir a boca para pregar a palavra de Deus. Porque cada vez que ele abria a boca, o que vinha para ele era escárnio, era perseguição, era sofrimento. Mas ele disse que não aguentou, porque o chamado de Deus em nós nos estimula para isso. Deus é quem nos dá a graça e a capacidade de prosseguir no ministério que Ele nos deu. A gente apenas se deixa ser usado por Deus. Mas é difícil, irmão. É um ministério ardoso, é um ministério difícil, estreito. Pregar a verdade? Não, meu irmão, viver essa fantasia religiosa,
pregar essa mentira religiosa para o povo, agradar o povo, isso é muito fácil, é muito bom. Isso rende, dá lucro, dá status, dá posição, dá poder, dá lucros. Agora, pregar o evangelho verdadeiramente, você se expor para combater, levando a verdade, combater contra o erro, falsa doutrina, falsos mestres, contra o mundo que estão fora dos princípios de Deus. Aí é que é difícil, irmão. Porque você não vai ter cadeira de rei, você não vai ter plateia, você não vai ter multidão, né, mantendo você ali, você não vai ter multidão aplaudindo, dizendo glória e aleluia. Você vai ter a perseguição. Quando você prega o verdadeiro evangelho, você tem que se esvaziar de si, você tem que negar-se o seu eu. Sabe por que eu prego aqui no trabalho arriscando o meu emprego, irmão? Sabe por que eu me exponho aqui no trabalho, aqui nesse momento agora, estou levando esse momento de ministração, arriscando meu emprego? Porque o chamado de Deus em mim é maior. E glória a Deus se eu sair daqui por causa da pregação do evangelho. Só que eu não estou dizendo que isso está certo. Deus tem um propósito com cada um. Deus me deu graça para estar aqui pregando. Se você não tem um chamado, fique na sua atividade normal. Não queira ser o que Deus não lhe chamou para ser no reino de Deus, não. Tem gente que quer pregar, mas não foi chamado para pregar. Não tem habilidade com a palavra. Não sabe fazer a defesa da doutrina. Como é que essas pessoas dizem que é pastor? Diz que foi chamado. Cada um que foi chamado dentro de um ofício, Deus ele capacita. É Deus. Não é em curso de seminário que você vai tirar a carteira de pastor. Tem muita gente aí com carteira de pastor, de evangelista. Isso não é um título dado por nenhum ministério, nenhuma igreja, nenhum seminário. Isso é vocação que Deus ele dá a quem ele quer, a quem ele escolhe, para o trabalho, para o ministério da palavra. Então eu estou aqui porque Deus me dá essa vocação. O Espírito de Deus me usa. Eu estou aqui, de repente vem uma direção para ministrar um assunto, para mandar para vocês, para colocar à disposição de todos para instruir, ensinar, corrigir, orientar. Esse é o trabalho do pregador, do profeta, do evangelista. É ministrar a palavra. É levar a profecia que já está aqui revelada. Não é trazer profecia extra, como do Velho Testamento. O ofício de profeta do Velho Testamento não existe mais. Profeta hoje é quem prega a palavra. Não é quem vai para as igrejas, nos púlpitos dizer, eu sou o Senhor, assim eu determino, assim Deus revela, assim Deus fala. Não. Profeta é aquele que prega a palavra, que faz isso. Ensina, instrui, corrige, orienta. Então, é um veneno espiritual essa doutrina de Mormons. Vai ensinar que o evangelho foi extinto, que o evangelho não estava sendo mais anunciado na face da terra. Escuta uma coisa, desde que Jesus fundou a igreja, estabeleceu a igreja, que essa igreja vem pregando o evangelho. E eu quero te ensinar uma coisa, fazer uma observação para o teu conhecimento. A igreja que Jesus estabeleceu e fundou, a igreja que Jesus disse que estaria fundada sobre a pedra, edificada, e as portas do inferno não prevalecia contra ela, não foi igreja, instituição nenhuma, nem evangélica, nem de Mórmon, nem católica, nem Testemunha de Jeová, não foi nenhuma instituição religiosa. A igreja de Jesus que ele estabeleceu, alicerçou nele mesmo, que é a rocha, que é a pedra, são pessoas que estão em Cristo pela mensagem do evangelho, que creram nele. Porque o evangelho não leva ninguém para a igreja de Mórmon. O evangelho não leva ninguém para a igreja evangélica. Nem para a igreja católica, nem para nenhuma outra igreja ou religião. Nem para nenhuma doutrina de nenhuma religião. O evangelho nos leva a Cristo. O evangelho nos mostra aquilo que Cristo ensinou e mostrou para o homem perdido encontrar a direção para Deus. Aí vem essa igreja de Mórmon dizer que com a morte de Jesus e com a morte dos apóstolos, a igreja perdeu a direção de Deus, o evangelho foi retirado da terra, e agora
o povo estava sem o conhecimento de Deus. Aí olha o que eles ensinam nesse livro. Vamos lá. Quero mostrar a você o que está aqui neste livro. Olha aqui, eu grifei, tá? Eu vou ler o que eu grifei aqui, ó. Tá grifado. Tá? Olha o que eles ensinam, o que está aqui escrito no livro de Mórmon. O livro de Mórmon é uma prova concreta de que houve a restauração do Evangelho por meio de Joseph Smith. Gente, quem conhece a verdade, reprova isso aqui. O Evangelho foi restaurado de volta, trouxe à terra por meio de Joseph Smith. Joseph Smith foi um instrumento de Satanás, um falso profeta que recebeu uma revelação de demônios, que se apresentou a ele como um anjo e trouxe para ele uma doutrina do inferno, fazendo ele pensar que era a doutrina de Cristo, o Evangelho de Cristo. Tanto é que você vê o nome dessa igreja, Igreja de Jesus Cristo, dos santos do último dia. Essa igreja não é a de Cristo. A igreja de Cristo não está alicerçada nem fundada na doutrina de Mórmons, na revelação de Joseph Smith. A doutrina de Cristo está alicerçada e fundada na revelação que trouxe o próprio Jesus Cristo. Em Cristo, que é o alicerce onde essa igreja está, que somos nós, pessoa. A igreja de Cristo não é nenhuma instituição, como a instituição de Mórmon, nem de nenhuma outra religião. Cristo, ele continua vivo e existindo. Ele morreu como homem, mas como Deus, da sua onipresença, do seu poder, ele continua guiando a igreja, protegendo a igreja e dando à igreja a capacidade de se manter firme diante dos combates das trevas. A igreja nunca ficou só. A igreja nunca perdeu a direção nem a revelação de Deus, porque a igreja está nessa revelação que é Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, não foi por Joseph Smith. É o que está escrito no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 17. A revelação da graça e a verdade não vieram por Joseph Smith. O Evangelho foi pregado pelo próprio Jesus e ordenado a ser pregado pelos apóstolos. E quando esses apóstolos morreram, continuou a ser pregada por aqueles que guardaram a fé, que continuou o ministério da anunciação do Evangelho. Jesus não deu autoridade aos apóstolos como sacerdócio para estar sob a igreja governando. A autoridade é dada a cada um que crê em Jesus para continuar o ministério da pregação, porque somos reis e sacerdotes, somos carta viva de Cristo, embaixadores do reino de Deus na terra. Somos nós, não é uma denominação religiosa. Aí vem os mórmons com essa doutrina, ensinando as pessoas que elas só vão conhecer a verdade de Deus pela revelação que Deus deu a Joseph Smith pelo livro de Mórmons. Ei, escuta uma coisa. Não existe outro livro além da Bíblia. Não existe outra verdade além da Bíblia. Os Mórmons usam a Bíblia, mas o livro deles, onde tem a revelação de Deus, é o livro de Mórmons. A revelação de Deus está aqui, ó. Fora daqui, não há outra. Não há outra. Bem-aventurados que ouvem e praticam a palavra de Deus. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque as Escrituras testificam, não é de Joseph Smith. As Escrituras testificam de Jesus e mostra ao homem Jesus para alcançar a vida eterna. As Escrituras não testificam de nenhuma igreja, instituição, nem de Mórmon, nem evangélica, nem católica, nem espírita. As Escrituras não levam ninguém à autoridade sacerdotal, nem de apóstolo, nem de Pedro, nem de Maria, nem de João, nem de Joseph Smith, nem de padre, nem de pastor. As Escrituras testificam de Cristo, aonde nós devemos estar, a revelação de Deus, por onde temos o conhecimento da verdade, para andar no caminho que nos leva à vida com Deus. É Jesus. Ele disse isso, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus vai dizer em João 5, 39 e 40. Vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim.
e vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Aí vem os mormons ensinando que o livro de Mórmon é a revelação do Evangelho de Jesus Cristo, um outro Evangelho, por onde vocês vão encontrar a salvação. É aí onde entra aquilo que Deus deu a Paulo para advertir os irmãos. Que viesse um anjo do céu, trazendo um outro Evangelho, não recebesse que era anátema. Quando Deus deu essa revelação a Paulo, Deus já sabia que o diabo ia usar esse homem chamado Joseph Smith para dizer que teve a revelação de Deus, do Evangelho, por onde o povo vai ser salvo. Foi por isso que Deus disse. Orientou a Paulo, instruiu a Paulo. Cavalinho. Voltei, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. É trabalhando no trabalho secular e fazendo a obra do reino de Deus, que é pregar Jesus, mostrar a verdade. Amém? Então vamos lá. Como eu estava dizendo, que dentro do que a doutrina de Mórmon ensina, leva as pessoas a acreditar que o Evangelho de Jesus Cristo, a revelação da salvação, é o outro Evangelho de Mórmons, do que está a revelação no livro de Mórmons. Porque eles ensinam que o Evangelho que Cristo deu aos apóstolos, para que eles pregassem, foi extinto, foi perdido, porque os apóstolos morreram, e com eles o Evangelho foi extinto. Mesmo com a morte dos apóstolos, mas continuaram sendo formados discípulos. E até hoje os discípulos de Cristo estão sendo formados, não por uma igreja, mas pelo Evangelho da salvação, aqueles que estão crendo no Evangelho. Então nós temos que entender, conhecer a verdade, para não ser levado por esses enganos de Satanás, por essas mentiras